Olá, meus queridíssimos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ajuda Linux 365 dias de Linux, 365 dicas de Linux para vocês. Muito bom, muito bem, já passamos do episódio 200, estamos rumos ao 365. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre permissão de arquivos e diretórios. Não sei se vocês se lembram um pouco sobre Change Owner e Change Group, né? Então você tinha aqui, por exemplo, vou pegar aqui o SR. Quando você lista aqui os diretórios, né, você tem os arquivos, eles não têm esse D, né, e o diretório tem. E aí você tem três colunas, três permissões, RWX, RWX e RWX. Lembrando que isso aqui é do usuário, os três primeiros, os outros três é do grupo e os outros três são do outro. Então isso quer dizer, por exemplo, que o extreme 345 linux.gz, o Paulo, o usuário Paulo pode ler e escrever, o grupo Paulo só pode ler e o resto não pode. Claro que o root é uma exceção, tá? Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Vamos dizer que eu queria que o Pedro, o grupo, vamos dizer que o Pedro, o usuário Pedro, tivesse que ler esse arquivo, tá? Então, o que você faz? Você pode entrar no etc group, por exemplo, e procurar o grupo do Paulo e colocar o Pedro no grupo do Paulo, ok? Então agora o Pedro faz parte do grupo do Paulo. Então, se eu fizesse o menos Pedro e entrar lá na SR local e ver aqui, eu já sou do grupo do Paulo. Então eu teoricamente eu consigo ver. Ver eu posso fazer como se fosse um descompactar, tá vendo? Então estou conseguindo descompactar. Agora vamos dizer que eu saísse do grupo do Paulo. Então, desculpa, o Pedro saísse do grupo do Paulo. Então ele volta lá no Pedro. E ele vai tentar descompactar agora. Vamos ver se vai funcionar. Não funciona. Por quê? Porque o Pedro não está mais no grupo do Paulo. E o grupo do Paulo pode ler isso aqui. Agora vamos dizer que eu falasse assim, mesmo ele não estando no grupo do Paulo, vamos dizer que eu falasse os outros podem ler, por exemplo. Então seria que chmod mais R extreme. Isso quer dizer que outros podem ler. R, esse Rzinho aqui do outros, né? Aí sim, aí é mamão com açúcar. Você pode dar esse menos Pedro, pode ir lá no SR local e conseguir ler o arquivo de novo. Ok? Então com isso eu consigo criar. A solução para o Unix, por padrão, é trabalhar com grupos. Se você tem mais de um usuário que quer acessar um diretório, um grupo, um arquivo, faz o seguinte, coloca ele no grupo. Abre o etc group. Procura o grupo que tá, por exemplo, o Paulo tá aqui, ó. Tá vendo o grupo do Paulo aqui? Aí que vai colocando João, Maria, Pedro. Ou seja, todos os arquivos, os diretórios que tiverem alguma permissão do grupo do Paulo, seja leitura, escrita ou gravação, o João, a Maria e o Pedro também vão conseguir ver. Entendeu? Um outro conceito interessante é o que existe no diretório TMP. Se você entrar no diretório TMP, você vai ver uma coisa bem interessante aqui, um negócio chamado T. Tá vendo esse T aqui? Você vai falar assim, Paulo, isso aqui é um erro. Não, isso aqui é o stick bit. O que é o stick bit? Significa o seguinte. No caso aqui, esse diretório está geralzão, né, aberto. Todo mundo pode ler e escrever. Só que geralmente é um diretório usado pelo sistema. Então, por exemplo, o usuário Paulo logou no sistema. Então, o usuário Paulo começa a abrir um monte de arquivo e, por exemplo, ele começa a criar um monte de arquivo aqui no TMP, é um diretório temporário. Só que como foi ele que criou, só ele pode mexer. Mesmo que seja de outro grupo. Mesmo que o Pedro, por exemplo, esteja no grupo do Paulo. Que a ideia é que tenha um diretório, por exemplo, TMP, que você possa ter vários usuários usando, cada um com seu arquivo e ninguém pode mexer em ninguém. Esse é o conceito do stick bit. Até separei aqui no Wikipedia, a gente vê se a gente consegue ser mais claro. O stick bit é uma permissão de acesso que pode ser atribuída a diretórios e arquivos do sistema baseado em Unix. Ele serve para identificar que o objeto em questão deve receber algum tratamento especial. Ok. No caso do Linux hoje só funciona com diretório, né? Essa permissão geralmente é aplicada a diretórios. Quando isso ocorre, os arquivos dentro do mesmo apenas podem ser nomeados ou apagados pelo dono do arquivo
do diretório ou pelo superusuário. O superusuário pode tudo. Então, na verdade, é como se você criasse, aquilo ali é meu, ninguém mexe. Embora exista uma concordância sobre a funcionalidade dessa permissão quando aplicada a diretórios, quando ela é aplicada a arquivos, sua função varia de acordo com o sistema operacional utilizado. Então, hoje, por exemplo, o Linux não tem essa permissão funcionando, tá? Para arquivos, só para diretórios, e o TMP é um diretório desse. Então, às vezes, você vê que, mesmo um assunto que teoricamente pode ser simples, tem umas nuances interessantes. Essa parte de permissão é o que permite que o Linux, por exemplo, tenha poucos vírus, o Unix tenha poucos vírus, porque na verdade um vírus, o que é? Um vírus é um arquivo que modifica arquivos, é um programa que modifica arquivos no seu sistema operacional, troca o registro, apaga alguma coisa e tal. E o Unix não te deixa fazer isso por causa das permissões, a menos que você seja um superusuário. Aí já é como se fosse um cavalo de Troia. A gente pode falar isso num outro episódio, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, não curte. Deixe seu comentário. Já tá dominando o sistema de arquivos no Linux? Permissões de arquivos e diretórios? Tá bom? Até amanhã, pessoal. Um abraço. Tchau.